Olá, contador, olá, auditor. Eu sou Leandro Pires, profissional da área de ciências contábeis, formado há 26 anos e auditor independente há 24 anos, atuando diretamente na profissão e na prática de auditoria e contabilidade. O nosso intuito é repassar conhecimento, trocar informações importantes e estar no dia a dia com todos vocês. Eu posso atuar como auditor sem viajar? Olha, aí depende bastante de qual ramo da auditoria você vai atuar. Se você trabalhar numa empresa de auditoria externa, aí fica bastante difícil. Porque o auditor externo, ele vende projetos, trabalhos por todo o Brasil. Então, automaticamente, o nosso trabalho não é feito na nossa base. Ele é feito nos clientes. Então, você vender um trabalho no Sul, você vai para o Sul. Você vender um trabalho no Norte, você vai para o Norte. Você vender um trabalho a 500 quilômetros da sua base, você vai para essa cidade. Você vender um trabalho a 50, 100 quilômetros da sua base, você vai. Vai de manhã, volta à tarde, mas você viaja. Então, é muito difícil. E quando você limita também as viagens, você não consegue viajar, você perde um pouco a capacidade de network, de trocar conhecimento com o contador, trocar conhecimento com o empresário, com a equipe do cliente e também com a sua equipe de trabalho da sua própria empresa. Então, é muito difícil. Se você trabalhar numa empresa de auditoria externa, você fazer trabalho de auditoria sem viajar. Algumas empresas, no dia de hoje, ela tem uma retaguarda, ou seja, ela tem os profissionais que viajam e tem uma equipe de retaguarda que auxiliam essa equipe de trabalho na formatação de planilhas, na verificação de contas, na formatação de relatórios, na verificação de relatórios. Então, já tem esse profissional que fica na retaguarda auxiliando. Mas nada como você estar em campo. Você estar viajando, estar em contato com o cliente, com os profissionais, para você realmente conseguir mais conhecimento e mais habilidades profissionais. E conhecimento profissional e pessoal também, né? Agora, com a pandemia, mudou um pouquinho para o auditor. Por quê? Ninguém viajou. Nós fizemos trabalho aqui internamente na nossa base. Até o Conselho Federal de Contabilidade e o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, soltaram resoluções permitindo ao auditor em fazer o trabalho não em loco na empresa, mas sim na base, devido à questão da Covid-19. Agora, se você for trabalhar como auditor interno de uma empresa, aquele auditor que a empresa contrata para trabalhar na sua base, aí sim, aí você não vai viajar. A não ser que essa empresa tenha outras filiais, outras localidades, e aí você tem que viajar. Ah, é uma empresa que tem estoques em outros estados. Então, você tem que viajar para auditar esses estoques. Então, você consegue ser auditor sem viajar, mas é de uma forma bem limitada. Existe algum auditor que nunca vai ganhar bem a auditoria? Não, é muito difícil isso. Se você se dedicar na sua carreira, você automaticamente se dedicar, estudar, trabalhar, automaticamente você vai crescer dentro da sua empresa de auditoria, você vai crescer numa empresa em que você é auditor interno e você vai ganhar bem. Como todas as carreiras profissionais, o auditor se atualizando, trabalhando, se dedicando e demonstrando a sua capacidade, o seu algo a mais para a sua empresa e para os seus clientes, automaticamente aí ele vai conseguir um ganho financeiro muito melhor. Então, é muito difícil hoje o profissional ele ficar estagnado dentro de uma empresa de auditoria e ficar com aquele salário para a vida toda. Porque vão entrando mais profissionais dentro dessa empresa, os profissionais vão empurrando ele, porque os profissionais querem passar. Ah, eu entrei como assistente júnior, tem um assistente trainee, tem um assistente júnior e um assistente pleno que está parado na carreira. Eu vou aprendendo, eu vou crescendo, eu vou empurrando ele, ou automaticamente ele se desliga da empresa de auditoria. Então, é muito difícil o profissional que ele segue uma carreira de auditoria e que ele tem um crescimento profissional, não tem um ganho financeiro conforme a sua habilidade e conforme a sua competência. Você já pegou algum cliente inadimplente na auditoria? É comum ter cliente que não paga por projeto de auditoria? Sim, acontece. É um trabalho como todo o outro trabalho de um profissional liberal,
É um trabalho conforme o auditor também, o contador, o advogado, o perito, o engenheiro, o arquiteto. Você tem clientes que, infelizmente, passam por algumas dificuldades financeiras e eles não pagam os seus honorários. Agora, existem maneiras. O auditor, ele se precaver disso. Geralmente, o auditor, quando ele assina o contrato de auditoria, a empresa, para iniciar, já faz o pagamento de uma parcela. Daí, conforme o andamento do trabalho, a empresa da auditoria, ela cobra mais uma parcela. Antes da entrega do relatório final, ela cobra a última parcela. Então, a empresa, para ter o relatório final, ela tem que quitar com os vencimentos, né? Com a empresa de auditoria. Então, é bem difícil você ficar com clientes inadimplentes. Mas acontece, sim. Às vezes o cliente liga, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu preciso muito do relatório. Acontece de clientes que são clientes recorrentes e que sempre pagam certinho, pagam em dia, e ele te liga, não tenho dinheiro para te pagar, mas eu preciso do relatório. Então, você vai, faz o trabalho e deixa para receber posteriormente. Então, conforme toda a prestação de serviço, conforme toda a venda normal de serviço ou de produtos, você tem os inadimplentes também. Eu consigo dar conta de ser contador e auditor ao mesmo tempo? Olha, sim. Eu mesmo tenho meu escritório de contabilidade e tenho também a empresa de auditoria. Então, é claro que você precisa se cercar de profissionais que te auxiliem, né? O contador, se ele for um contador da empresa e não de uma auditoria, de uma empresa de auditoria ou de um escritório de contabilidade, é mais difícil, porque ele já tem o seu dia a dia atarefado e compromissado com o seu patrão, com o empresário, que precisa das informações, que precisa atender a fiscalização, que precisa atender um fornecedor, atender um banco. Então, é muito difícil um profissional, um contador de uma empresa privada atuar como um auditor independente. É muito difícil. Agora, já um contador, que é o meu caso, que eu tenho um escritório de contabilidade, também tenho uma empresa de auditoria, eu exercito as duas funções. Claro que nós temos uma estrutura, tanto na contabilidade como na auditoria, que permita que eu faça isso. Mas uma coisa nós temos que deixar bem claro. A empresa que eu sou contador, eu jamais posso auditar. Isso é independência de auditoria. Se eu faço o trabalho de contabilidade para aquela empresa, eu sou proibido de auditar aquela empresa. Eu perco totalmente a minha independência. Então, você consegue, sim, atuar como contador e também como auditor. Mas você tem que ter toda uma estrutura. Aquele cliente que você faz a contabilidade, como outsourcing contábil, como escritório de contabilidade, você não pode auditar. Você assina como contador. E em outros clientes que você atende como auditor, você não faz a contabilidade, então você assina dos dois lados, né? Você consegue atender, sim, uma empresa e fazer a contabilidade dela, não pode ser auditor, e em outras você é o auditor responsável pela empresa. Entendi. Você consegue se ver sendo somente um contador? Qual o maior desafio que você acha para o contador crescer profissionalmente? Olha, é muito difícil. Vamos falar pessoal. Pessoalmente é muito difícil. Eu não consigo mais ser só o contador e não ser auditor. Pelos 24 anos que eu tenho de experiência de auditoria, pelo dia a dia, por conhecer a auditoria, por todo um caminho que eu trilhei. Então, eu não consigo abandonar mais essa carreira de auditor e ser só o contador de empresas, né? Então, agora tem profissionais que atuam, que eu conheço, que são contadores. Há longos anos, são excelentes contadores, excelentes profissionais que trabalham dentro das empresas. Então, vai de cada um. Particularmente eu, não conseguiria somente atuar como contador de empresas, somente ter o meu escritório de contabilidade. É uma necessidade eu ter a minha empresa de auditoria. E, na verdade, a nossa empresa ela começou apenas fazendo auditoria, né? E, posteriormente, devido à necessidade de alguns amigos, alguns até clientes que tinham outras empresas que a gente não auditava, olha, você é meu auditor, mas
tem uma filha que tem uma empresa, tem um amigo que tem uma empresa e precisa de uma contabilidade bem feita, já que você sabe auditar tão bem a empresa e sabe como tem que ser feitas as demonstrações financeiras, como tem que preparar, olha, eu indiquei você para o meu amigo, que ele está mal assessorado pelo contador dele. Então, devido a essa oportunidade de mercado, nós começamos a também fazer contabilidade de empresas. Então, para mim, hoje eu consigo atuar tanto como contador, como auditor, sempre mantendo a minha independência. Mas tem alguns que atuam só como contador, tem uns que atuam só como auditor, tem outros que atuam somente como peritos, e aí a gente tem que respeitar. É a particularidade de cada um. Uhum. Qual que é a sua média de ganho por contrato de auditoria? Vai depender bastante do contrato, né? Tem pequenas empresas que você faz uma proposta menor, porque o contrato de auditoria ele é muito calculado pelas horas de trabalho que a sua equipe vai demandar. Então, se você faz uma proposta para uma empresa, vai fazer auditoria numa empresa, e você faz uma projeção que o seu trabalho vai demorar a 100 horas, 80 horas, 120 horas, é um preço. O custo é menor. Também você calcula conforme a complexidade do trabalho. Olha, é uma empresa que não é tão complexa, tem um faturamento pequeno, não tem tantos funcionários, então, automaticamente o preço cai. Não vai demandar tantas horas, é muito organizada. Ah, não, é uma empresa grande, tem 4, 5 mil funcionários, tem empréstimos, é exportadora, ela não é comercial, ela é produtora, ou seja, tem estoque, tem custo para avaliar, você vai precisar demandar 1.500 horas no projeto, então, automaticamente, o custo eleva, né? Então, não tem um valor médio, mas você pode colocar, pela nossa experiência de mercado, numa empresa pequena de auditoria, você sai aí com um contrato de 15, 20 mil reais, a contrato de 200, 300, 400. Vai depender muito do cliente, da complexidade do cliente, do tamanho do cliente e das horas despendidas no projeto. Eu já ouvi falar que empresário e funcionário de empresa, eles têm medo do auditor quando ele chega para fazer a auditoria, né, da empresa. Isso é verdade? Já aconteceu com você? Sim, é a coisa mais normal que existe. Quando a auditoria é recorrente, daí o empresário, os profissionais, o contador já te conhece, já sabe como funciona, é tranquilo. Não tem esse medo, já conhece, já sabe como o trabalho é executado e não vê aí um bicho de 7 cabeças no auditor. Agora, quando a empresa de primeiro ano que a gente fala de auditoria, o contador nunca foi auditado, o empresário também não, ele precisa do relatório para uma operação financeira, para atender um acionista, para atender um fornecedor, ele fica bastante receoso quanto ao auditor, sim. Mas aí vai muito do auditor saber levar a situação. O auditor é um profissional, como outro qualquer. Ele vai lá só para desempenhar a sua função. E vai muito do auditor também saber levar a situação, entender a situação do contador. Já tiveram casos de contadores que eu cheguei, o cliente estava tremendo, literalmente tremendo. Eu cheguei, comecei a conversar com ele, falei sobre futebol, falei sobre outras coisas e não falei sobre auditoria, porque ele estava muito tenso. E daí fomos batendo papo, fomos conversando, tomamos café, ele me mostrou a empresa, tal, foi conversando, ele foi pegando confiança e eu fiz a auditoria tranquilamente. Porque se você chegar já truculento, bravo, cara de bravo, o auditor já chega naturalmente, ele está num ambiente que não é dele também, é um ambiente da empresa. Então, tem o lado do auditor também de chegar na empresa um pouco tenso, porque não conhece ninguém, não conhece a empresa, não conhece a estrutura, então é natural. Ele né, um peixe ali fora daquele aquário, né? Então ele é novo ali, então ele também fica um pouco tenso. Então vai muito da experiência do auditor bater um papo legal com o contador, com o empresário, explicar como vai ser o trabalho de auditoria, né? Quando o contador não tiver alguma informação, ao invés de você brigar, ser truculento, você conversar com ele, demonstrar para ele como que ele vai preparar aquela informação para você, levar o trabalho numa boa.
tranquilo. Então, mas é uma coisa natural. Quando a empresa de primeiro ano, não só o contador, como o empresário, muitos funcionários, porque a gente atua em várias áreas da empresa. A gente não atua só na contabilidade. A gente atua no setor fiscal, a gente atua no setor de departamento pessoal, a gente atua no financeiro, a gente atua no estoque, a gente atua no parque fabril. Então, a gente atua em vários departamentos da empresa. E, muitas vezes, a gente encontra profissionais que estão um pouco assustados com a situação. Mas vai muito do auditor saber levar a situação, porque é um trabalho natural, como todos os outros, que precisa ser feito, e quanto mais você facilitar para o seu cliente, quanto mais você facilitar para o profissional que está te atendendo, o trabalho vai mais tranquilo, você consegue fazer o trabalho de uma forma mais rápida, mais eficiente, e consegue com que ele te demonstre todas as informações, que ele não esconda nada, porque muitas vezes ele acaba até te escondendo uma informação, achando que ele vai ser penalizado e não é nada. Você audita e fala, não, tá certo. Ah, tá certo? Nossa, eu pensei que você até perdeu o emprego, porque assim, não, tá correto, tá classificado corretamente e tal. Então, vai muito da atuação do auditor. O auditor tem que ter bastante jogo de cintura e bastante, eu acho que, saber se ambientar e bater um papo, ser mais tranquilo, ser sério, natural, ser profissional, natural, mas dentro de uma normalidade. E como que você foi tratado pelas empresas e os funcionários que você fez a auditoria? Olha, como eu respondi anteriormente, o tratamento das empresas, dos profissionais, aí vai depender bastante da empresa. A maioria dos casos a gente é muito bem tratado, né? Os clientes tratam muito bem, eles entendem o seu trabalho, eles sabem que você está ali para desempenhar a função, que você está ali até para ajudá-los numa dúvida. Tem empresas que já são clientes recorrentes nosso, que eles esperam até o auditor chegar, olha, está faltando umas 2, 3 classificações contábeis aqui, mas é um assunto um pouco mais delicado, é um assunto que requer um pouco mais de técnica, que eu queria saber a sua opinião, como eu classifico isso. Então, ele tem o auditor também como um parceiro, não como um adversário, mas também já peguei clientes, principalmente quando estava começando a carreira, que não tratou bem, né? Então, mas não é porque ele não me tratou bem que eu vou tratar ele mal também. Não precisa disso, né? Então, não te tratou bem, foi mal educado, você não sabe, às vezes, se ele está tendo um problema dentro de casa, se ele tem problema com o filho, problema de doença na família, você não sabe. Então, cabe você, como auditor, ter bastante jogo de cintura, para quando não for bem tratado, tirar de letra, ficar na sua e fazer o seu papel, desempenhar a sua função. E se isso inviabilizar o trabalho, aí, infelizmente, você tem que tomar uma atitude um pouco mais enérgica, mais drástica, e falar para o empresário quem te contratou. Falar, olha, devido à falta de tratamento adequado, eu não estou conseguindo fazer o trabalho junto ao seu contador ou aquele outro profissional. Isso vai prejudicar a sua própria empresa, que não vai ter o relatório de auditoria. Então, vai muito também da sua conversa e do seu jogo de cintura. O auditor, ele encontra muitas fraudes nas empresas? É normal encontrar fraude? Isso daí é uma boa pergunta. Porque, para quem não conhece a auditoria, muitas vezes eles pensam que auditor, chegou o auditor, tem alguém roubando. Chegou o auditor, nossa, tem alguém fazendo alguma coisa errada. Alguém vai ser mandado embora. Nos 24 anos que eu tenho de experiência de auditoria, eu posso contar nos dedos os trabalhos que eu fiz de fraude. Pouquíssimos. Já pegamos trabalhos de pessoas fraudando a empresa, mas não era a intenção. Era um trabalho que era outro tipo de trabalho, era um trabalho que a gente ia fazer não com foco em fraude e, devido ao trabalho que nós fizemos, nós pegamos essa fraude dentro da empresa. Mas trabalhos que contrataram a nossa empresa com o intuito de pegar a fraude foram pouquíssimos. Então, realmente tem essa mística
que quando o auditor está na empresa, ou tem alguém roubando, ou tem alguém fazendo alguma coisa errada, ou alguém vai ser mandado embora. Isso é um mito, né? Acontece, como todo trabalho de auditoria. Mas nós trabalhamos mais com outros tipos de trabalho de validação das demonstrações financeiras, emissão de laudo, trabalho de procedimentos previamente acordados, onde o empresário quer enxergar melhor determinadas áreas, determinados setores da empresa dele, com outro intuito, com um intuito mais organizacional, com um intuito mais de controles internos, de implantação de sistema correto, do que de fraude. Então, existe sim o trabalho de fraude feito pelos auditores, mas posso considerar para você que de 0 a 100% dá 1%, 2%. Bem pouco mesmo. Você acha que a maioria dos empresários, eles contratam um serviço de auditoria para encontrar fraude? Alguns sim, né? Alguns empresários, infelizmente, eles não sabem nem o que eles estão contratando. Acontece. E aí vai muito do profissional saber explicar. Muitas vezes eu recebo contato, eu recebo ligação telefônica do empresário. Olha, vem até aqui que eu preciso de um auditor. Tudo bem, faz a reunião, não tem nada a ver com a auditoria que ele precisa. Ele precisa de outro trabalho, que também nós desenvolvemos, mas não tem nada a ver com a auditoria. Às vezes nós chegamos nas empresas, o senhor precisa de um auditor por quê? O senhor quer validar as demonstrações financeiras? Não. O senhor está com algum risco aqui? Tem alguém que pode estar fraudando a empresa do senhor? Não. Por que o senhor quer o auditor, então? Não, porque eu quero verificar se minha empresa dá lucro. Não é um trabalho do auditor, né? Então, eu quero verificar, né, se o meu financeiro está fazendo o trabalho correto. Não é o trabalho do auditor isso. Avaliar a competência profissional de pessoas, avaliar se o RH está contratando os profissionais, os melhores ou os piores profissionais para a empresa. Não é a função do auditor. Então, muitas vezes, o empresário, eu quero verificar se eu estou recolhendo os impostos corretamente. É mais trabalho de uma consultoria tributária. Se você tem algum ganho tributário, se você tem alguma redução de impostos, se você está recolhendo o imposto a mais ou a menos. Então, muitos empresários não sabem, muitas vezes, o trabalho que eles precisam. Mas, alguns, sim, têm pleno conhecimento do que estão contratando e acontece, da mesma forma que eu já te respondi, do empresário, dentro daquele 1%, 2% de trabalho que a gente faz de fraude, do empresário nos chamar e falar, olha, eu acho que tem funcionário desviando estoque. Eu acho que tem funcionário meu tirando o dinheiro da tesouraria. Então, tem alguns empresários que nos contratam sabendo que ele quer trabalho de fraude e sabendo também que ele precisa de outro tipo de trabalho. Agora, alguns empresários, diretores de empresa não sabem realmente o que eles estão precisando. Mas aí você vai, você conversa, você fala, olha, então o senhor não está precisando de uma auditoria. A auditoria é para isso, isso e aquilo. O senhor está precisando, na verdade, de um trabalho assim. Esse mesmo que eu quero. Então tá bom, legal, não é auditoria. É uma consultoria, é um PPA que a gente fala, um procedimento previamente acordado. Então é um trabalho diferente do que ele acha que esteja precisando. Então tá bom. Essas eram as perguntas, né? Quero te agradecer e até uma próxima.